Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tu me conhece quando estou sentado, tu me conhece quando estou de pé, vê claramente quando estou andando, quando repouso tu também me vê. Se pelas costas sinto que me abrange, também de frente sei que me precede, para ficar longe do teu espírito. O que eu farei, onde eu irei, não sei. Para onde irei, para onde fugirei? Se subo o céu ou se me prostro o abismo, eu te encontro lá. Para onde irei, para onde fugirei? Se está no alto das montanhas verdejantes ou nos confins do mar. Se eu te disser que as trevas me esconde, que não haja luz onde eu passar, pra ti a noite é clara como o dia, nada se oculta o seu divino olhar. Tu me tecesse no seio materno e definisse todo o meu viver. As tuas obras são maravilhosas, que maravilha, meu Senhor, sou eu. Para onde irei, para onde fugirei? Se subo o céu ou se me prostro o abismo, eu te encontro lá. Para onde irei, para onde fugirei? Se está no alto das montanhas verdejantes ou nos confins do mar. Dai-me tua mão, oh meu Senhor bendito, bendito seja sempre tuas mãos. Vê, meu Deus, os meus pensamentos, olha-me, Deus, vê o meu coração. Livra-me, Deus, de todo mau caminho, quero viver, quero sorrir, cantar, pelos caminhos da eternidade, Senhor, terei toda a felicidade. Para onde irei, para onde fugirei? Se subo o céu ou se me prostro o abismo, eu te encontro lá. Para onde irei, para onde fugirei? Se está no alto das montanhas verdejantes ou nos confins do mar. Aqui eu tenho água benta para aspergir o ambiente onde eu estou. Se estiver lá em casa, faça a mesma coisa na sua casa. Aqui tem a vela, que faz parte de todos os nossos acontecimentos religiosos. A vela está presente. Jesus crucificado, Nossa Senhora do Pé de Socorro, Nossa Senhora Aparecida e Sagrada Família. Então, não preciso mais eu dizer que religião que é a minha e para quem que eu prego, para quem que eu levo a palavra de Deus. Desde o começo eu sempre falei para quem que é. O texto que nós vamos refletir hoje é um pouquinho difícil, né? Não é muito fácil e também não é muito pequeno. É Mateus 19 de 1 a 12.
É grande o texto. Divórcio e celibato. Quando terminou essas palavras, Jesus partiu da Galiléia e foi para outra região da Judéia, do outro lado do Jordão. Grande multidão seguia, aí ele ao curou. Alguns fariseus se aproximou-se de Jesus para tentá-la. Perguntou: é permitido divorciar-se da própria mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês leram o que desde o princípio o Criador fez homens e mulher e disse: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. E eles disseram: então, por que Moisés mandou dar-lhe carta de divórcio e mandar embora sem nada? Jesus respondeu: por motivo que Moisés permitiu que vocês divorciassem das suas mulheres por causa da dureza do vosso coração. Mas no princípio não era assim. Eu lhe digo: quem divorciasse da esposa e casasse com outra, a não ser caso de ilegítimo, casar com outra comete adultério. Uma parte foi aqui. Os discípulos de Jesus, se assim é a condução do homem com relação às mulheres, então não vale a pena casar. Ele respondeu: nem todos compreendem esta realidade, mas somente aqueles a quem é concedido. De fato, há eunuco que assim nasce do ventre materno, há eunuco que assim é feito assim pelos homens, e há eunuco que faz tais pelo reino do céu. Quem puder compreender, compreenda. Como eu falei aqui, o texto é um pouco grande, né? O tema é divórcio, matrimônio e celibato, na verdade. É permitido divorciar-se da sua mulher? Então eles seguem Jesus. Jesus já vinha de um lugar e uma grande multidão seguindo eles. E eles também seguem, mas eles seguem e só faz pergunta a Jesus com tocaia, né? Eles dizem: vamos fazer uma pergunta que ele não tem como sair, porque isso está na lei de Moisés. E Jesus não é eu. Quando alguém me faz uma pergunta, eu já respondo na lata. Pronto. 50% dessa resposta está errada. Quando a gente faz uma pergunta para alguém, quando alguém faz uma pergunta para a gente, em primeiro lugar nós temos que escutar, pensar um pouco para depois responder. Ele nunca responde na lata. Ele percebe que eles já estão seguindo ele, mas não é com intenção de... E é colocado aqui hoje, no dia de Santo, logo no dia de Santo Antônio, né? Que se fala santo casamenteiro, não é bem assim. Tem a história dos casamentos que Santo Antônio faz, é verdade, por intercessão de Santo Antônio. Não vai dar tempo eu explicar isso hoje, mas é colocado esse evangelho bem no dia de Santo Antônio. Qual é a grandeza de Santo Antônio sobre o matrimônio? Enquanto viveu, quando Santo Antônio ficava sabendo que um casal estava se separando, ele fazia uma visita. E o casal que Santo Antônio visitava não se separava nunca mais. Isso ele fez até depois que já estava na outra dimensão, ainda fez, né? Ainda faz isso. E então Jesus, seguido de uma grande multidão, claro, e os seus apóstolos, e os apóstolos têm o mesmo pensamento que aquele povo, pois eles são judeus. Eles também conhecem a lei de Moisés. Então, quando eles perguntam a Jesus:
é permitido, não é uma pergunta, eles já faz a pergunta, eles mesmos dão a resposta. É permitido o homem largar, divorciar da sua mulher por qualquer motivo e mandar embora de mão vazia? Jesus diz, não foi assim no princípio. Preste bem atenção. Jesus recorre ao princípio onde não havia matrimônio, como ali também não havia ainda. O casamento deles era uma cerimônia judaica. Ele diz, mas no princípio Deus fez o homem e a mulher. O homem deixa o pai e a mãe, une-se à sua mulher, e os dois serão uma só carne, não mais só uma. Não é mais duas, é uma só. O casal tem que pensar junto, tem que rezar junto, tem que fazer tudo junto. Mas até hoje ninguém descobriu esse significado, uma só carne. Vamos ver. O casal se separou porque eles não estavam vivendo bem, mas tem um filho ou mais. O que é que ele faz? Bom, para casar ele não tinha filho. Ele amava aquela mulher, a mulher amava aquele homem, e se casaram porque estava apaixonado e morreu. Daí, e a função do casamento é ter filho e educar esses filhos na fé. De resto é mais. Então, hoje os filhos são muito bem cuidados e muito bem educados para estudar, para ter conhecimento. Isso é, mas religiosamente não precisa. Se quiser, se der certo, né? E não é a finalidade do matrimônio, não é esse. É permitido o homem divorciar da sua mulher? Jesus disse não. No princípio, Deus criou o homem e a mulher. E o homem deixa o pai e a mãe, une-se à sua mulher. E os dois tornam-se uma só carne. Não é mais dois, é um só. Então veio o divórcio porque não dá mais certo, porque não deu, isso às vezes não vai muitos anos, mas já tem filho. O que é que nós faz com o filho? Se fica com a mãe, falta o pai. Se fica com o pai, falta a mãe. Ele não tem culpa de ter nascido. Eu sou um desses, né? Essa cor da minha mãe, eu tinha 4 meses de nascido. Eu quero aqui trazer os motivos. E pai faz falta. Não se entende. Então vai para a justiça. A justiça decide com quem a criança vai ficar. E geralmente a justiça não vai decidir pelo mais amoroso. Ele vai decidir pelo que tem mais posse, pelo que tem mais condições financeiras para tratar, para cuidar dessa criança e outros recursos que não tenham uma. Mas os divórcios hoje, bom, na Igreja Católica não corre esse risco. Separa, mas o divórcio não tem. O divórcio, vocês podem ver como as pessoas de outras igrejas têm uma facilidade de casar e separar, porque eles não têm casamento mesmo. Então, o divórcio só existe no cartório. Na igreja não existe. No sacramento ele não tem divórcio. O que Deus uniu, o homem não separa. Mas nós somos teimosos e vamos separar. E o que faz com a criança? Não tem mais a espada do rei Salomão para abrir no meio e cada um levar um pedaço. Então, de qualquer forma, o casamento foi mal feito, não foi pensado, né? A gente não se descobriu se amava de verdade ou se não amava. Há muitas dúvidas sobre esse matrimônio. Agora não dá mais. E a coisa foi pegando moda, e depois do divórcio, então é que a moda aperfeiçoou. Mas o que é que nós temos hoje? Um mundo cheio de pessoas estranhas, esquisitas, porque mesmo os meninos que são criados com papai e mamãe, que são muito bem educados, mas eles vivem mais com os outros, com os amigos, que é a maioria de pai divorciado, outros nem chegaram a casar, outros nem... essa baderna toda. Naquele tempo não era muito diferente, né? Então,
não há divórcio. O que Deus uniu, o homem não separa. O sacramento é eterno. E tem, quando um dos cônjuges morrer, o outro é solteiro, casa com quem quiser. Então, mas enquanto viver, pode estar separado. Se a mulher se junta a outro homem, comete adultério. Se o homem arruma outra mulher, comete adultério. Agora são os dois, né? Então, por isso que o pecado tem crescido tanto. Porque um não queria se separar. Mas o outro quer porque já tem um amante ou um amante. E o outro sozinho também não vai ficar. Então, o pecado aumenta. E o pecado de adultério é dos piores, né? Pior do que adultério é só aborto. Não existe. Por quê? Porque é um pecado que não há necessidade. Se a gente soubesse, se amasse de verdade, não sei quem já ouviu Utopia, né? Bem cantada, é linda, né? Se a gente amasse, o divórcio não veria. Se a gente amasse, o divórcio não veria. Chama isso de utopia, eu a isso chamo paz. Não há razão para divórcio. Não há motivo para separação. Ah, mas hoje não está o quê? O que acontece é que ninguém mais casa. E quando vai casar já está estrupiado, já está enjoado de baderna, de bagunça. Já é mais pecado do que pessoa. Aí já está acostumado, não acostuma mais com sossego. Por isso que não deu certo. Então os discípulos aqui que têm o mesmo pensamento dos judeus e que viveram a vida deles toda naquela, falaram assim: então, Senhor, não convém casar-se. Não é bom então casar. Ele falou: por que não? Mas se é assim, como o Senhor falou, ele falou: Mas aí ele coloca mais uma coisa aqui. Os discípulos de Jesus lê assim. Se é assim a condição do homem com relação à mulher, então não vale a pena casar. Respondeu: nem todos conseguem, disse Jesus. Nem todos compreendem esta realidade, mas somente aqueles a quem lhe é concedido. De fato, há eunuco que assim nasce do ventre materno. Há eunuco que assim os homens fizeram. E há eunuco que assim se faz para melhor servir a Deus. Bom, o primeiro desses eunuco quer dizer castrado, né? Mas não precisa disso. O primeiro eunuco que se fez assim para melhor servir a Deus, São Paulo. E aí nós vamos, o que é eunuco? Eunuco é pessoa castrada. Felipe Batista, o gerente da rainha de Candar, da rainha do sul, que era uma dinastia feminina, não havia rei, aliás, só mulher, o contrário do Egito e o contrário de Roma. O Egito mais tarde teve uma exceção, Cleópatra. E Roma nunca teve, acabou o império sem ter essa exceção, sem mulher ter o direito de ser. E a rainha da Etiópia era uma dinastia feminina, lá não havia outra. Então, por isso, a rainha era sempre uma mulher. E as pessoas os homens que precisavam de estar mais perto dela eram castrados. Desconfiando por segurança, então castrava. Então Filipe Batista, o gerente dos bens da rainha de Candá, quando estava fugindo, que vai parar em Cesareia. Então eunuco é isso. Aí ele diz: uns que assim nascem do ventre da sua mãe, mas isso do ventre materno, mas isso é raro. E há aqueles que fizeram, naquele tempo era comum. Então, para ter confiança que aquele elemento não ia mesmo fazer
princesa ou a rainha, e não era só na Etiópia, em todos os lugares havia isso, era castrado. E os que assim se fizeram, o primeiro foi Paulo e Barnabé. Os dois não casaram para melhor servir a Deus. Mas eles foram vivendo aquilo e não chega. O Paulo chega um tempo a reclamar. Diz, todo mundo tem mulher, só eu e Barnabé que não temos esse direito. Chegou um ponto que o povo já não aceitava mais. E foi aí E é demais a igreja dos primeiros séculos, segundo, terceiro, quarto, até o quinto século. Os bispos, os presbíteros e os diáconos eram casados. Mais tarde a igreja então decidiu que se os ministros ordenados não se casassem, seria menos problema. Por quê? Menos problema porque a igreja não tem como indenizar ninguém. E todo mundo precisa. E o homem casado, ele está preocupado com a família, está preocupado com os filhos, isso é natural. Então, mas levou tempo e se ordenou. Mas é obrigado? Não. Não é obrigado. Se você quiser ser padre, você tem que fazer esse juramento. É obrigado? Não. Terminou os estudos, está tudo pronto, dá um tempo para ele. Ainda, ele fica 6 meses sendo diácono, com o direito de fazer toda a experiência que quiser, como se já não tivesse. Mas na hora ainda vem a pergunta, tem certeza que você quer ser presbítero? Quero. Pronto. Então é ali que faz os votos. Nas congregações religiosas isso é sério. Já os diocesanos é mais leve, mas é. Então, esses são aqueles que Jesus falou aqui. Esses se fizeram assim para melhor servir a Deus. Gente, é difícil entender isso? Não. Alguém quer mudar. Diz, mas a igreja de fulano de tal é gente boa e é casada. Por que a igreja, os padres não são casados? Ora, você não tem nada a ver com a igreja. Você não é dela. A igreja fez assim e nós tivemos nos anos 70 uma revolução muito grande. Os padres se reuniam todo ano porque estavam tentando se casar. E isso foi um tempão, não foi 1 ano, 2, tinha reunião todos os anos, até que chegou o veredito. Os bispos, todos, quando ele chega a ser bispo, todos já são de idade. Pronto, vocês querem casar? Querem. Renuncia o celibato. Não, mas nós queremos, não é isso, não. Renuncia o celibato. E assim a Santa Sé mantém até hoje, né? O homem, para melhor servir a Deus, ele tem que abrir mão de uma opção de coisa, para melhor servir a Deus. O pai, aí é onde nós temos uma confusão muito grande na igreja, que você é obrigado a estar dentro da igreja. Não sou obrigado. A minha primeira obrigação é com a minha família. A primeira obrigação da mãe é com a família, com o esposo primeiro. Com quem veio primeiro? Com o esposo. Depois os filhos. Não, mas a mãe tem um problema, é os filhos. Já começa errado por aí. Primeiro dever com a minha esposa. Segundo com os meus filhos. Agora eu tenho religião. Eu já trabalhei muito na igreja, trabalho quando for necessário, agora eu estou afastado de serviço. Não, eu vou para a missa ontem à noite todo final de semana eu vou para a missa. Me afastei de serviço da igreja, justamente por causa dessas coisas. Cada padre quer fazer as coisas de um jeito e eu não aceito. Então, eu me afasto porque o padre é a pessoa mais importante da igreja, querendo ou não querendo. Em cada paróquia, o padre ele é responsável por tudo que acontece ali. Então a gente tem que amar, respeitar, rezar. Agora não é obrigado a conviver. Ficar perto dele lá, levando chute e tendo uma resposta, você faz uma pergunta, a resposta é maldosa, então a gente se afasta, ele comete menos pecado. Mas o assunto
aqui desse de hoje é este: divórcio. É permitido? Não. Existe um outro meio? Não. Uma vez casado, só existe um meio. Um dos cônjuges casaram, um dos cônjuges faleceu. Pronto, aí o outro é solteiro. Nós o vamos chamar de viúvo, não é solteiro, casa com quem quiser. Aqui tem um cidadão que já casou 3 vezes. 3 vezes, esse é o que mais tem sacramento. E acumula. Agora acho que um casamento está bem, já está no fim da picada. Mas tudo legalmente. A esposa morreu, ele casou de novo, também com a viúva. A outra morreu, tornou a casar, então ele já casou 3 vezes, mas legalmente. Existe algum outro meio? Divórcio no sacramento da igreja não existe. Existe algum outro meio para... Existe. Procura a igreja, em todas as dioceses tem uma pessoa responsável por isso. Tem uma coisa chamada anulação do matrimônio. Isso no caso quando o casal estão separados há muito tempo, né? Não é morando junto, procurando. Quando estão separados há muito tempo. Mas qual é esse meio? Você vai, procura a sua diocese e se informa porque tem uma pessoa responsável. Eu nem sei quem que é daqui ou em que paróquia que é, mas tem. Então ele vai te informar. Esse meio só existe se um dos cônjuges enganou o outro antes de casar. Se um casou enganado e depois de casado, depois de muitos anos, aí ele leva. Aí isso não existe. Depois que casou, dali para frente, aconteça o que acontecer, não há motivo para anulação do casamento. Só existe um motivo, quem quiser procurar, em cada diocese tem um. Procure com o seu pároco que ele informa. Mas isso é somente para quem já está separado faz muito tempo e quer permanecer na igreja e quer permanecer comungando. Se você ficar solteiro, pode comungar, enquanto que não esteja na gandaia, pode comungar. E existe esse meio de anular o casamento. Mas qual é a intenção de anular o casamento? Está casado de novo. Existe esse meio? Existe. Mas só dessa forma. Esse meio só existe se um dos cônjuges foi enganado por algum motivo. Pode ser a coisa mais simples. Vamos pegar um exemplo aqui. O rapaz usava droga e a noiva não sabia. Isso é impossível no mundo de hoje, né? Então, a noiva não sabia. Só depois de casado, depois de muito tempo, descobre. Aí é o motivo para anulação do casamento. Esse é um. Tem outros motivos, mas isso aí só depois quem está interessado em fazer, procura lá a sua diocese, procura o seu pároco, pergunta para ele que ele informa. Eu não sou padre, nem posso ficar falando aqui sobre questões religiosas, ainda mais quando envolve lei. E Jesus fala aqui para os apóstolos, que quando eles dizem, então, não convém casar-se, é isso. Não é bom de comum acordo, Jesus diz não. Quando aí Jesus diz, somente para aqueles que lhe é concedido. Aí onde ele explica o significado do enúculo, né? O enúculo que assim nasce do ventre materno, o enúculo que assim os homens fizeram, e o enúculo que assim se faz para melhor servir a Deus. Os 2 primeiros foi Paulo e Barnabé. Pode ter outros, mas eu na história não conheço. E depois a igreja, mais tarde, não sei que tempo, não adianta eu dizer aqui a data. Só sei que a partir dali agora não tem mais. Mas papas e bispos e padres, os primeiros era tudo casado. Aí depois descobriram que não convinha, que não era bom, que não tinha como tocar o barco daquele jeito. Então Jesus é sábio e ele nunca dá uma resposta na lata. Ele pensa, mas depois ele dá. É lícito separar da sua mulher e mandar embora sem lhe dar nada em troca? Isso não. Ah, mas Moisés fez por causa da dureza do coração de vocês.
Jesus está aqui nesse momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Uma hora eu vou gravar um vídeo só sobre Santo Antônio, mas eu vou contar aqui só um caso. Uma moça queria casar e tinha uma imagem de Santo Antônio e rezava. Isso é verídico, gente, não é piada, né? E aí ela rezava e nada de aparecer casamento, e ela morava num apartamento, num sobrado. Ficou com raiva da imagem de Santo Antônio, pegou e tacou pela janela. Isso é caso verídico, não é história, trancoisa. Tacou pela janela do apartamento, ia passando um rapaz na rua, acertou na cabeça, ele caiu, e ela viu. Correu, desceu lá, o cara sangrando até, cabeça sangrando, com a imagem de Santo Antônio na mão. Não quebrou a imagem. Oi, me desculpe, correu, levou para dentro para limpar, fazer um curativo. Olharam um pro outro. Casamento. A imagem de Santo Antônio, mesmo por desaforo, fez o casamento dela. Então, isso é sério. E tem muitos parecidos com esse de outro jeito, mas hoje não vai ter meu contar porque o nosso vídeo fica muito comprido. Mas isso é sério. Mas não é, a grandeza de Santo Antônio não é somente no questão do matrimônio, é em todas as áreas. Santo Antônio viveu pouco. Só 36 anos, mas foi o homem que eu falei outro dia. Olha, se existe gente perfeita, Santo Antônio seria, mas não há, porque perfeito foi só Jesus. Mas Santo Antônio foi quase perfeito, porque ele viveu somente para Jesus. E como é que a gente vive para Jesus? Servindo as outras pessoas, servindo com amor. Muito obrigado a todos, eu desejo uma ótima semana, já estamos no meio de semana. Que Deus abençoe a cada um de nós. E se alguém lembrar por um acaso, eu já falei aqui, e se quiser se inscrever no canal, é São José Primeiro Santo. Você procura no YouTube, aparece o nome, uma fotozinha de São José, bem pequenininha, o nome, lá no final está. Inscreva, você toca ali, está escrito. Muito obrigado a todos, tenham todos uma ótima semana, uma noite excelente, porque esse ano aqui pelo menos no final do outono está contribuindo, está um clima muito gostoso. Não sei nos outros cantos. Que Deus nos abençoe a todos. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto vosso, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Jesus, que a paz de Jesus esteja com todos, que esse canal tenha alcance, e todos aqueles que aceitar, que a paz do Senhor repose sobre você, reine e seja em abundância na sua casa, com a sua família, com o jeito que você vive, para você descobrir que não há mesmo divórcio no sacramento do matrimônio, tá bom? Não há divórcio. Divórcio é vocês que fazem por causa da dureza do coração. Mas no sacramento não há divórcio. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.